Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Tamiri Siqueira. Estou aqui hoje graças ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa, que através do edital do Cultura Presente nas Redes 2, nos proporcionou esse financiamento para estar realizando essa oficina. A oficina de iniciação à catalogação para museus comunitários, que eu vou estar apresentando a seguir. Então, como eu disse anteriormente, estamos aqui para realizar a oficina de iniciação à catalogação para museus comunitários, realizada por mim, Tamires de Assis Alves Siqueira, junto ao NOP, que é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, localizado aqui mesmo no bairro de Santa Cruz, um museu comunitário, um ecomuseu que realiza um trabalho perante a comunidade e onde vimos essa importância dessa oficina para a capacitação dos voluntários e outras pessoas de interesse cultural presentes aqui no bairro que estão auxiliando neste trabalho no Ecomuseu. E não só os nossos voluntários, como assim como outros que possam estar presentes em outros museus e se adequam às nossas dificuldades, passam pelas mesmas situações e no qual essa oficina vai ser de muito proveito e com auxílio muito grande na realização desses trabalhos. Essa oficina foi realizada pelo projeto Cultura Presente nas Redes 2 e vamos lá. Primeiramente, vou estar falando um pouco sobre mim, explicando o que me motivou e como eu cheguei até aqui. No segundo tópico, estaremos falando sobre a catalogação, como ela funciona. No terceiro tópico, vamos falar sobre a sua aplicação para os museus comunitários e por quê. E assim, finalizaremos com o porquê que ela é importante, né? Um conchavo, um conjunto de resultados do que qual foi o intuito dessa oficina. Sobre mim e o que me trouxe até aqui, eu me chamo Tamiri Siqueira, sou graduada em Museologia pelo Unirio, me formei no último ano. Atualmente estou cursando após em Arquivo e Patrimônio. Também sou formada em Técnica de Administração, o que une um pouco dessas áreas de trabalho em arquivo desde o início. E atualmente atuo como coordenadora de Patrimônio e Assuntos Culturais no NOP Ecomuseu. Trabalhar com patrimônio, com arquivo, sempre foi fundamental para mim e o que me motivou a retornar e iniciar esses estudos foi a minha ligação com projetos culturais e voluntariado desde o início. Então, poder estar atuando e dando um retorno para os projetos que já me auxiliaram é muito importante, né? Porque assim como eu recebi uma ajuda, hoje eu posso estar proporcionando formações e auxiliando projetos muito importantes na minha trajetória. E o que seria essa catalogação? O que é e como vamos fazer? A catalogação, né, por etimologia, é a ação de catalogar. O que seria catalogar? É registrar ou organizar, em formato de catálogo, lista, uma ordenação, né? Assim como nós vemos nos livros, mas hoje não vamos falar só da catalogação de livros, mas a catalogação de acervos e outros meios que ela possa estar presente. E para que serve essa catalogação? Ela nos permite classificar, né, estar organizando esses conjuntos de informações, não só por nome, título, tipo de item, mas as conjunto de informações importantes que definem esse bem e o descrevem. Às vezes pode ser uma descrição física, uma descrição temática, ou outros dados que vocês considerem importantes, mas facilitando essa identificação e localização nos acervos. Muito se segue dessas classificações definidas tanto nos estudos nacionais e internacionais, classificações bibliográficas, bibliotecárias, mas acredito que, dependendo do tipo de acervo que você está catalogando ou do seu tipo de instituição, a gente tem que analisar um pouco das necessidades que ela precisa, né? Por exemplo, se você for registrar um, uma indumentária,
no seu acervo, você não vai conseguir elencar ela em todas as outras categorias de livros, por exemplo. Mas assim você consegue fazer uma adaptação nesse processo e estar realizando esse trabalho da melhor forma possível para a sua instituição e que isso adeque com a sua realidade, né? Então, a catalogação, resumindo, serve para facilitar o nosso processo de organização e classificação do nosso acervo e dos nossos bens. Aqui tem um exemplo de ficha catalográfica presente nos livros, né? São dados internacionais. E ele é padronizado, tanto nacional como internacionalmente, e precisa ser criado por profissionais formados em biblioteconomia, seguindo regras específicas dos códigos de catalogação, né? Um exemplo bem comum que a gente consegue identificar normalmente. A gente tem acesso em qualquer livro que você pegue, você consegue ver na contracapa esses dados, né? E facilita muito, não só profissionais da área que vão estar trabalhando, organizando esses livros, mas também para os leitores e público das bibliotecas, que consegue, através desses dados, achar mais facilmente o material que ele está procurando. Outro ponto importante que utilizamos muito hoje em dia são os sistemas digitais, né, que com a globalização, o mundo digital, estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, né? Sei que nem todos os museus, principalmente comunitários, vão ter acesso a esse sistema. Hoje em dia temos muitos sistemas que até são gratuitos, mas nem todos são. E até mesmo que o sistema não seja gratuito, às vezes o museu não tem a ferramenta, um computador, uma internet necessária para ter acesso a essas ferramentas. Então dificulta um pouco o processo. Mas esses sistemas digitais são muito úteis para facilitar, né, tanto os processos de busca quanto a organização, classificação, tanto para o profissional, tanto para o público nas suas pesquisas. Aqui em cima temos alguns exemplos, né, de sistemas utilizados hoje em dia. Um muito conhecido é o Sofia. E nos museus comunitários, né? Como que a gente consegue identificar esses sistemas de catalogação? E as dificuldades presentes, como já falamos anteriormente, no exemplo dos sistemas digitais, né? Não só essa, como outros que estão presentes no dia a dia. Aqui vamos utilizar o NOP como um estudo de caso e exemplo, que é o exemplo mais próximo que eu tenho para essa identificação, né? Primeiramente, as dificuldades que encontramos é a pluralidade do nosso acervo, né? Não é um acervo, vamos dizer que comum, também não é incomum, mas é diferenciado dos que se encontram nos museus tradicionais. O nosso acervo é vasto, é plural, é variado e engloba muitos aspectos. Um deles é o território, né? E suas relações. O que seria esse território? São as relações onde nós estamos inseridos. Então, a nossa comunidade, que é o segundo tópico, também está muito linkada com o território. Um território não é um território sem a sua comunidade e vice-versa. E essa comunidade deve estar participando, ser ativa nas ações do museu, né, e reconhecendo a sua importância, pois ela que vai ser fundamental para o próximo tópico, que são os objetos. O acervo do museu comunitário é formado por sua comunidade e por suas doações. Então, são um acervo muito vasto, principalmente de memórias, heranças e coisas que formam a identidade em si desse povo, né? Não é só o que as pessoas de fora consideram importante, mas quem está inserido vê como importante. Nem todo mundo vai chegar aqui e vai reconhecer a importância de algum bem que a gente tem, mas que para a gente, para a história, para a trajetória que ele está aqui presente, nós sabemos que ele é fundamental na criação da nossa comunidade. Então, como que a gente faz para catalogar um acervo tão diverso, variado e plural, né? As adequações que o museu comunitário deve ter para isso. Às vezes são práticas que precisam ser registradas ou diversos itens de materiais diferentes, como armazenar, como catalogar, como classificar eles. É bem difícil.
Então, para catalogar, nós vamos analisar a realidade. Primeiramente, vamos analisar três tópicos, né? Primeiramente, a realidade dessa instituição, né? O que que ela vive no dia a dia, qual é a vivência, quais são as dificuldades, o que que é possível fazer com esses recursos presentes, né? Os recursos que vão muito além do financeiro. O financeiro é muito fundamental, mas eu vejo muito como principalmente as pessoas que estão ali inseridas, né? A equipe formada, o nosso pessoal, quais são as atividades deles além disso, quais são o tempo disponível que eles vão oferecer, quais são as formações e como a gente pode aproveitar essas formações, né? Que aí entra naquele tópico que a gente falou, de ter necessidade de profissionais da área, profissionais formados para executar a função, mas também temos que trabalhar com a realidade. Às vezes, naquela instituição não tem um profissional da área, então, como a gente está fazendo aqui, né? A gente precisa que um voluntário, né, uma pessoa que tem uma vivência mais próxima, tem experiência dessas funções, consiga aprender pelo menos o básico para identificar essas funções, conseguir trabalhar um pouco com o que se tem, né, e ir trabalhando da melhor forma até que se tenha uma realidade da instituição melhor ou mais recursos para tornar isso possível. O segundo tópico seria o custo-benefício, né, para analisar não só quanto se custaria, mas por que seria viável, né? Ou se não seria viável, que a gente precisa sempre pensar em qual vai ser o melhor retorno para a instituição e de preferência com o menor valor investido possível. A gente sabe das dificuldades de conseguir verba e a gente tem que trabalhar muito com tirar leite de pedra, vamos dizer assim, né? Transformar o pouco que nós temos em um resultado grande e variado. E o terceiro tópico, acho que um dos mais importantes, é conseguir linkar os outros dois anteriores com a necessidade do acervo, né? Porque por mais que a gente às vezes não tenha os recursos necessários, a gente sabe que o nosso acervo precisa. Então, qual seria o mais adequado para se aplicar nessa instituição e o que que ela mais precisa no momento, né? Então, através desses três, a gente vai conseguir definir qual vai ser a melhor forma para catalogar e qual ferramenta nós vamos poder utilizar, o que vamos poder fazer para conseguir executar esse trabalho. Então, aqui eu trago um exemplo, né, de uma ficha de catalogação do acervo, de registro, né, aqui do NOP, que a gente utiliza para fazer esse inventário dos nossos bens, né? Muitos estão guardados em caixas ou muitas informações se perderam ao longo do tempo nas mudanças de gestão e outros aspectos. Então, a gente está realizando nesse ano um trabalho de organização e levantamento, né? Então, até encontrar essas fichas, poder linkar se essas informações estão corretas, que é algo bem importante, conseguir encontrar qual é o bem que está aí descrito, onde ele está armazenado, se a informação que está aí ainda bate, se bem ainda existe ou se perdeu com o tempo. Então, são coisas importantes que a gente tem que estar sempre avaliando e buscando fazer o melhor. Então, nesse exemplo aí de ficha, a gente vai conseguir ver que era um registro de uma fotografia, né? E tem as descrições que eu acredito serem as principais a estarem presentes numa ficha, né? Pode ver que é uma ficha com bastante informação, bem vasta, e mesmo assim ela não tem um tamanho muito grande, né? Consegue ser facilmente armazenada para fazer os arquivos, né? E aí nós encontramos o número de registro, a categoria e nome, material, aquisição, coleção, dimensões, descrições e outros pontos que nós consideramos importantes, né? As informações mais importantes da peça para facilitar essa identificação e registro para catalogação. Então, aí para conseguir enxergar mais facilmente, que eu sei que na imagem fica difícil de todo mundo ver, né? As informações contidas naquela ficha de catalogação do acervo seriam o número de registro, a categoria, o nome do item, a coleção, a origem, a autoria, a data e o modo de aquisição, as dimensões, o material, as características técnicas são muito importantes, né? As marcas e danos que podem estar presentes na peça, o valor para caso seja realizado um empréstimo ou até para ter esse levantamento para realizar um seguro do objeto, né? A localização no acervo tem que estar sempre atualizada para a gente poder não estar só presente na ficha, mas realmente bater com a realidade de ser fácil de encontrar
que é um dos pontos principais da catalogação, né? Facilitar a identificação e localização. As observações da peça, a descrição da obra, o histórico e sua bibliografia. Acredito que são informações fundamentais para estar ali presentes. O quarto tópico que nós apresentamos aqui, né, é a importância dessa catalogação nessas instituições, né? No início, acho que muitas das pessoas viam a catalogação como importante só para as bibliotecas, né? Mas hoje em dia, às vezes até na sua casa você pode catalogar, inventariar seus itens e facilita bastante um pouco o seu controle, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos de lugares que elas são muito utilizadas e são fundamentais, que além das bibliotecas, nós também temos os arquivos e os museus. E muito se vê hoje em dia também nas escolas, tendo esse processo de catalogação sendo muito utilizado, e nos arquivos e departamentos das empresas. Então, para que seria muito importante esse processo de catalogação? Primeiramente, para o mapeamento e organização do acervo, né, que ao longo desse slide deu para perceber um pouco do que ele seria fundamental. Na democratização do acesso à informação ao público, porque tendo esses bens, esse acervo catalogado e inventariado, a gente consegue transmitir mais facilmente essa informação, torná-la acessível, que as pessoas possam identificar facilmente, poder utilizar como pesquisa esses dados que estão aqui presentes, né? E que sem essa catalogação não seria possível compartilhar. E a capacitação adequada dos profissionais, né? Que mesmo não sendo bibliotecários ou outros profissionais formados, necessitam ter um primeiro entendimento, né? Por isso que a iniciação, a catalogação, um entendimento prévio para poder identificar e poder estar auxiliando nesse processo. Então, aqui a gente diz que o intuito dessa oficina foi exatamente proporcionar aos trabalhadores de setores culturais, voluntários e outras pessoas fundamentais nesse processo a capacidade prévia e básica para identificar e auxiliar nos processos de catalogação, mesmo sabendo que, por lei, este trabalho deve ser feito por profissionais formados na áreas correlatas, como bibliotecários, museólogos, entre outros, mas que a gente acredita que seja um conhecimento fundamental que todos os funcionários devem ter, até para tornar esse trabalho mais eficiente, mais eficaz, e que consiga perpassar para auxiliar o público nessas buscas e entre outras coisas. Então, aqui estão algumas das referências que foram utilizadas neste trabalho, né? E gostaria de agradecer ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Cultura, Economia Criativa e o projeto Cultura Presente nas Redes 2 por financiar e proporcionar esse e outros diversos projetos, facilitando assim o acesso à cultura aos nossos bairros, né, ao nosso público, não só presencialmente, como online. Então, obrigada a todos que estão aqui presentes, que assistiram esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, tanto nos e-mails quanto nas redes sociais. Estamos presentes e disponíveis para qualquer dúvida, auxílio. Venham nos visitar, né? E esperamos que possamos realizar bastante trocas, experiências nesse projeto e, quem sabe, em muitos outros próximos. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Agradeço.